Lucas 12, a partir do versículo 35. Lucas 12. Na nossa meditação da noite, eu creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, ao meu, ao seu, aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Lucas capítulo 12, a partir do versículo de 35, vamos encontrar, diz aleluias. Aleluia. Vamos meditar na palavra, diz assim: estejam prontos para servir e acesas vossas candeias. Sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possa abrir a porta. Bem-aventurado aquele servo, os quais o Senhor vier. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá, os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Versículo 38. E se vier de noite, e se vier de madrugada, e os achar assim, bem-aventurados são os tais. Entendei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, estejais também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperais. Curva sua cabeça, glória a Deus, e peça ao Espírito Santo para que ele venha ministrar o seu coração, falar contigo. Diga assim: Pai. Diga comigo: Pai. Fala assim: Pai. Diz assim: Espírito Santo, fala comigo através do seu Filho de servo. Aleluia. Ó Pai, eu quero ser voz nesta noite. Quero ser a voz do Espírito Santo falando no coração, sussurrando no coração de cada um dos irmãos. Fala, papai, ele fala de uma forma extraordinária, de uma forma diferente no coração de cada um dos irmãos nesta noite. Fala conosco, para o nome do Senhor Jesus. Ó, vem Espírito Santo, ó, fala Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos tomar os nossos assentos. Glória a Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Todos em uma só voz, glória. Em uma só voz, vamos glorificar o nome santo. Glória, 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 glória. Vamos fazer uso dos nossos lábios nesta noite para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Glorifique e exalta o nome santo do Senhor. Todos os irmãos, glorificando as irmãs, aleluia, os irmãos, glória a Deus. Jesus disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse que ele se faria presente. O nosso Deus, ele é poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipresente significa que ao mesmo tempo que ele está aqui conosco, está aqui juntinho de nós, conosco nesse culto, e quando nós vamos para os nossos lares, quando nós estamos sempre na sua presença, no cotidiano das nossas vidas, ao mesmo tempo ele está com outras pessoas, em outras denominações, ministérios. Então o Espírito Santo, ele é onipresente e ele está aqui neste lugar. Olha o tamanho do poder do nosso Deus. Veja bem o quanto o nosso Senhor é poderoso. A mesma palavra diz que ele é onipotente, onisciente porque ele conhece o seu interior, ele sabe o que você está pensando agora, ele conhece os seus pensamentos. O Espírito Santo, amado, conhece os nossos corações. Ele é onipotente, ele tem poder, irmãos, para solucionar seja qual for a dificuldade que você está vivenciando.
seja o que for que o amado, a amada está enfrentando, saiba que o Senhor, a qual o irmão ou a irmã serve, tem poder para fazer o impossível, pastor. Ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Glória a Deus. Ele disse: haja luz, haja terra. Apenas com o poder da sua palavra ele fez tudo o que hoje existe através da sua palavra. Então ele é poderoso, ele tem poder para concretizar, para trazer à existência o que não existe, para te abençoar, para te libertar, para te transformar, seja qual for a dificuldade, seja qual for a mazela, seja qual for o mundo, qual for o Golias que estiver diante de você. Saiba que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, tem poder na glória a Deus. Ele é imbatível, ele é poderoso, ele faz todas as coisas. Glória. Quem aqui é servo? Levanta a mão, quem é servo? Quem nasceu para servir? Nós nascemos para servir. Todos nós somos servos e temos que ser servos fiéis, servos que anelam pela presença, que aguardam a presença do Senhor. Estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus disse que cedo virá, cedo nosso Senhor virá. Nosso Senhor está prestes a vir. Ele diz assim na sua palavra: nós conhecemos as estações do ano, nós sabemos as épocas chuvosas, os tempos de chuvas. Nós não temos hoje a meteorologia que fala sobre chuvas temporais, prevê chuvas. E ele diz: nós sabemos sobre os tempos, vós sabeis, vós sabem, vocês sabem decidir os tempos e o arrebatamento da minha vida. Aí ele começa a falar sobre os sinais da sua vida. E hoje os sinais estão acontecendo nos céus, está acontecendo também na terra, está acontecendo entre as pessoas, entre os seres humanos. Ele disse que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará. E o nosso amado apóstolo Pedro, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, lá Pedro fala sobre a provação. Fala que a nossa fé é provada. Nossa fé é muito mais importante. Ele disse que a nossa fé é mais importante que o fino ouro. E nós somos provados. O ouro é provado no fogo para chegar na sua fórmula mais esplêndida, mais gloriosa. E nós também somos provados nesta vida. Estamos vivendo tempos de provações, porque nós estamos passando pela peneira. Nós estamos aqui nesta terra de passagem, porque uma geração vai e outra geração vem. A palavra diz que uma geração vai, outra geração vem, e a terra para sempre permanece. Essas são as nossas vidas nessa terra, é provações. O Senhor Jesus, Ele, a vontade dele, a vontade do Pai de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento, que todos tenham o conhecimento da verdade, da palavra de Deus. A razão, o motivo de nós estarmos vivendo essa vida, nós vamos olhar lá no início, desde o livro de Gênesis, até momentos que o próprio Deus quis, achou por bem deixar registrado no livro de Gênesis. Se arrependeu de ter feito o homem na terra, porque a vontade do Pai é de ter nos criado lá na glória. Mas os anjos foram criados vendo a glória, o esplendor, o poder, a glória do nosso Senhor. O próprio adversário das nossas vidas, que não era conhecido por serpente, Satanás, ele foi criado diretamente injetado no céu. Ele nasceu no céu através do poder de Deus. O Senhor criou os anjos, e quando Ele criou os anjos já nasceram, foram criados em um local de
glória, em um local onde não tinha dor, não existe sofrimento, que é o céu, o paraíso, a terra a qual Jesus foi preparar o local para nós. Já está preparado. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar um lugar. Então, o Senhor tem muitas moradas agora para cada um de nós. Agora, essa morada que o Senhor tem para nós, um dia também foi morada do aniversário das nossas vidas. Irmãos, uma terça parte dos anjos que foram criados sem viver o que nós estamos vivendo. Tanto é que a palavra diz que a vontade dos anjos também é também de estar no nosso lugar, de viver o que nós estamos vivendo. Agora entenda comigo, por que houve perdão? Por que há perdão? Houve perdão para Adão e Eva por eles pecaram no jardim do Éden? Houve. Eles comeram o fruto da perdição, da morte. Agora Deus falou: agora convém que eles também comam da árvore da vida e vivam para sempre eternamente. O Senhor nos dando uma chance de pedirmos perdão, de nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas e nos voltarmos para Ele, para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Ele disse: se este povo me clamar, este povo se humilhar, orar, clamar a Ele com todo o seu coração, um coração voltado para Ele disse que Ele os ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e vai sarar as suas feridas, sarará a sua terra. O nosso Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. Se esta nação se humilhar e orar, se nós descermos na presença do Senhor, é por isso que a palavra está falando de servo. Teve momentos que Jesus disse para os discípulos: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de filhos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o filho conhece o pai, o filho sabe o que o pai faz, e nós sabemos o que nossa vontade do nosso pai. A vontade do nosso pai é, como eu disse, que ninguém se perca, mas que todos tenham arrependimento, que todos se arrependam, que todos venham, volte o coração para Ele. É por isso que essa terra ainda está existindo. É porque no Egito existem muitas almas para serem salvas. Esses dias eu vi um rapaz falando assim, que o leopardo, qual mais rápido, o animal mais rápido? O leopardo ou a tartaruga? O rapaz respondeu: a tartaruga é mais rápido, com certeza, que o leopardo. Aí falou: por que o leopardo correu para entrar na água? Sendo que enquanto a tartaruga não chegasse, a porta da água seria fechada. Não fecharia, está vendo? Então o Senhor ainda está permitindo que esta terra exista, porque Ele tem muitas almas para se converter, para aceitá-lo. Porque antes Ele disse para Jeremias: antes que você se formasse para o seu filho, eu já te conhecia. Então o Senhor sabe quem vai nascer ainda. O Senhor conhece o coração de pessoas que talvez ainda vão nascer ainda. Ainda tem pessoas, presta atenção, existem pessoas que ainda vão nascer. O Senhor ainda está esperando pessoas nascerem, para que elas vivam esta vida, porque é preciso passar por esta vida. Por que é preciso passar por esta vida, viver esta vida? É para nós nos prepararmos, para nós termos uma preparação quando nós entrarmos no céu. Nós estamos sendo preparados como soldados, preparados, soldados que se alistam para uma guerra. Glória a Deus! Nós estamos sendo preparados, treinados para o que nos aguarda. Nós estamos sendo treinados, preparados, e nossa fidelidade está sendo posta em testes para nós podermos usufruirmos do que nos aguarda, do que aguarda aqueles que querem realmente um compromisso genuíno, verdadeiro. Aqueles que desejam, que almejam em seu coração obedecer aos seus estatutos, aos seus mandamentos. Presta atenção.
Senhor pisou na cabeça da serpente, Satanás se rebelou juntamente com a terça parte dos anjos, uma parte de 3, não foram muitos anjos. Vamos fazer supor que aqui tem 9 pessoas. Aí 3 pessoas se rebeliam contra a igreja. 3 pessoas se rebeliam contra a 6, fica só 6, 3 vai embora e 6 fica. Foi isso que aconteceu no céu. A terça parte, uma terça parte, um terço, uma parte de 3 se rebelaram contra o Senhor. E agora o Senhor surge, Deus surge com um projeto. Esse projeto que é nós somos projetos de Deus, de criar homens, fazendo seres humanos na terra, corpos físicos feitos de barro, e colocando nesses corpos aquele Espírito eterno que era para ter sido criado na glória eternamente, para viver eternamente. Então ele pegou o que era eterno, o que é eterno, o que vive para sempre, porque o Espírito ele vive para sempre. O Espírito mau ele não volta para Deus. Deus rejeita o Espírito mau. Todo o Espírito mau é adversário. Espíritos maus não voltam para Deus. Agora o Espírito bom, o Espírito que teve domínio na terra, na sua forma humana, a Bíblia diz que existe uma guerra dentro de nós, que é o Espírito contra a carne, o Espírito contra o corpo, o Espírito contra a carne. Então aquele Espírito valente que vencer, aquele que vencer, este vai para Deus. Este vai, Jesus contou, Jesus falou sobre o mendigo Lázaro e aquele homem mau, rico, né? O Lázaro foi o mendigo, foi para o seio de Abraão, e aquele homem rico foi para o Hades. Então o espírito mau ele não vai para Deus. O espírito mau ele vai para um lugar de tormento. Então aquele espírito que for valente, aquele espírito que vencer, aquele espírito que for aprovado, testado, aquele espírito que vencer as provações e as tentações, assim como foi dito pelo apóstolo Pedro, que o ouro é provado, se nós somos provados como se fôssemos no ouro, somos provados. Irmãos, então não desanime, não entristeça por você estar sendo provado. Não fique triste, não fique angustiado, cabisbaixo, mas alegrai-nos. Vamos nos alegrar porque nós estamos sendo provados. Vamos nos alegrar, vamos ser valentes, vamos ser perseverantes. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Glória a Deus. Aquele que permanecer mediante provas, mediante levantes, tempestades, mas estão firmes na rocha, com a cabeça levantada diante de Deus, não cedem para o pecado. O Espírito ele cogita para aquilo que é do Espírito. O Espírito ele quer vida eterna, salvação, ele quer viver em novidade de vida, ele quer servir a Deus, ele quer fazer a vontade do Pai, quer estar na presença do Senhor. Mas a carne não, a carne ela quer pecado, a carne ela quer prazeres nesta vida, a carne é pecaminosa. Glória a Deus. Por isso que nós temos que ser valentes, irmãos. Como foi dito pelo pastor, sobre a criança ali, né? E falou desse tom de criança lá de Hidrolândia, chapéu. Criança que às vezes entrava jovem, mais jovem, sabe? Saía, quem sabe quais os motivos, mas a igreja assim, ele sempre está em movimento, né? Mas aquela jovem permanecia ali adorando o Senhor. Então a salvação é para esses irmãos. A salvação é para aqueles que persistem, que insistem, aqueles que continuam na presença de Deus, o servo fiel. Olha o que a palavra diz: estejais pronto para servir e acesas as vossas candeias. Estejais prontos. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que estar prontos para servir. Prontos para servir. E a nossa candeia,
acesa. Nossa lâmpada tem que estar acesa. Me recordo lá da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, onde 5 eram nécias, 5 prudentes, 5 prudentes e 5 nécias. As 5 prudentes, elas tomaram também lâmpadas. A lâmpada é o quê? A lâmpada é a palavra de Deus. Nós tomamos esta palavra. Agora o azeite para acender as nossas lâmpadas, para manter nossas lâmpadas acesas, é com certeza obediência, reverência, prontidão, estar sempre pronto para servir em nossas lâmpadas acesas, através da oração, vivermos uma vida de oração, uma vida realmente na presença do Senhor, irmãos. Nós temos que viver uma vida na presença do Senhor. Nós temos que conhecer essa palavra. Davi dizia assim: Senhor, Pai, escreva as tuas palavras na tábua do meu coração, para que eu não me esqueça, para que eu não tenha com medo nem ter, para que eu não a inflinja. Nós temos que guardar esta palavra no nosso coração. Às vezes nós perdemos tempo com livros, perdemos tempo com isso, com aquilo, e quando é ler, meditar a palavra de Deus, quando é para ler a palavra de Deus, vem aquele cansaço físico, cansaço psíquico, o inimigo ali lutando aquela guerra. Os irmãos sabem que os irmãos estão vivendo uma guerra. Nós estamos vivendo uma guerra, e principalmente nesses últimos dias. Estejais prontos para servir acesa as vossas lâmpadas. Sempre vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar ele da festa do casamento, para quando vier bater logo, possa abrir-lhe a porta. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigilantes. Em verdade vos digo, se vestirá, vos fará assentar à mesa, e chegando-se, vos servirá. Aqueles servos, quando o Senhor vier, os achar vigilantes. Temos que vigiar. Temos que vigiar, sabe por quê? Porque o pecado é assim. Você comete um erro, uma falha, você pega, e a gente sabe que nos distancia do Senhor são os nossos pecados, as nossas falhas, e o que nos levará para a abismo são também os nossos pecados. Porque no livro de Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Temos o primeiro pecado, lá no início, o pecado da desobediência. Para Adão e Eva desobedecer o Senhor, comer do fruto proibido. Muitos morreram, muitos já estão morrendo por causa do pecado. O pecado está enraizado na terra como se fosse uma câncer. E nós temos que vencer o pecado. Sabemos quais são os pecados. Nós sabemos que existem mandamentos, a palavra de Deus. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não terás falsos testemunhos. Fala o primeiro mandamento: amar Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Quando nós não estamos amando o nosso próximo, nós estamos pecando. Nós estamos infringindo o mandamento. E está destituído da salvação. Aleluia. Então nós temos que viver uma vida de santidade na presença do Senhor, sempre, irmãos. É com guerra mesmo. É na luta, é na peleja, muitas vezes tropeçando até mesmo em palavras. João falou que todo homem mentiroso, Deus, somos pecadores, somos falhos, Ainda somos pecadores, por mais que nós tentamos viver uma vida santa, mas mesmo assim, a gente sabe das dificuldades. Mas Jesus veio a este mundo, o Pai veio a este mundo, viveu em forma humana. Para quê? Para nos mostrar que é possível. É possível viver uma vida de santidade. Jesus, Deus, veio e participou também das mesmas necessidades nossas. Jesus também não foi participante. Ele viveu uma vida humana. Ele provou da morte. Ele se colocou no nosso lugar. Ele se pôs no meu lugar e no seu lugar. Olha o poder do nosso Deus. Ele se pôs no nosso lugar como Senhor, Rei, Criador de todas as coisas. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou as suas patentes, deixou o seu trono e veio a este mundo em forma humana e mostrou para nós, nos direcionando no caminho, nos dando uma direção e nos mostrando que é possível nós vivermos uma vida de santidade. Mas hoje existem tantas ferramentas que nos atraem, tantas ferramentas que tentam desviar o nosso intelecto,
a nossa surreal intenção e vontade. O apóstolo Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, isso eu faço. Nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes nós queremos fazer o bem, só que não conseguimos fazer o bem. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos fazer o bem. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, o detalhe está aí. Temos que ter esse cuidado. E em detalhes, e é de vivermos este Evangelho, a palavra de Deus, dia após dia após dia, todos os dias. Nós temos que observar os mandamentos, observar a palavra de Deus, porque, como eu falei, o pecado é assim. Nós cometemos um delito aqui, outro delito acolá. O primeiro erro, a gente já fica surpreendido, até mesmo que arrependido, quando nós cometemos um delito diante de Deus, infringimos a palavra de Deus em algum momento na nossa caminhada, nessa vida. Aí nós já começamos a ficar um pouco impressionados com aquilo, ou até mesmo arrependidos, e a nossa consciência pesa. Mas a segunda vez já começa a se tornar um hábito. Então muitos estão lá fora no pecado, na prostituição, roubando, matando. Para eles é normal, o pecado habituou na sua vida. Então é disso que nós temos que ter cuidado, para nós não estar entristecendo o Espírito Santo todo dia e achar que está bem, achar que nós estamos bem. É nós escurecermos os nossos olhos, escamarmos os nossos olhos. O Senhor tirou dos nossos olhos todas as escamas, para que nós enxergamos, para nós enxergarmos claramente. Hoje nós enxergamos claramente. Olha o que Jesus disse. Tem uma palavra aqui que ele diz aqui nesses textos, justamente sobre isso. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu gostaria de explanar um pouquinho mais aqui. Bem-aventurado aquele servo, o qual o Senhor me achar vigiando. Em verdade eu vos digo, se vestirá os fará sentar à mesa, e chegando-se o servirá. Aqui o Senhor já está falando dele mesmo e de nós. E se vier de noite, se vier de madrugada, vos achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Entendei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, estaremos também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não esperemos. Está vendo? Se nós soubéssemos que hora vem um ladrão roubar a nossa casa, nós não vigiaríamos a nossa casa, nós nos prepararíamos para quando o ladrão tentar minar a nossa casa, nós defender a nossa casa, defender os nossos patrimônios. Nós não sabemos quando virá o ladrão. Então por isso nós temos que estar sempre preparados. Nós temos que estar todos preparados, vigiando, porque assim também o Senhor, nosso Senhor, virá uma hora em que, se nós não vigiarmos, Ele virá uma hora que nós não estamos preparados, esperando. Teve um texto que Jesus falou para nós orarmos para que o Jesus não venha num tempo chuvoso. Por quê? Porque o que as pessoas fazem nos tempos chuvosos? Eles não vêm para a igreja, tem aquela dificuldade de vir para a igreja, de estar na presença de Deus, buscando, orando no santuário, na casa de Deus. E nós mesmos, nosso íntimo, nós temos que ter uma intimidade com o Senhor. Nós temos que vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Esses dias eu até comentei com alguns irmãos que se nós não vivermos realmente aquilo que nós fomos chamados para vivermos, nós vamos perder muitas bênçãos do Senhor. Se os anjos tinham vontade de estar em nossos lugares, os anjos têm vontade de estar em nosso lugar e são os nossos conservos. Isso significa que nós temos um poder muito grande, irmãos, nas nossas mãos. É a mesma coisa de uma criança. Imagina um poder na mão de uma criança que não sabe usar. E esse poder foi confiado a nós. Esse poder está nas nossas mãos. E nós sabemos como atingi-lo.
sabemos como obtê-lo ou como usá-lo, porque o Senhor disse que Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpente e escorpião, para pisarmos em toda a obra do mal, cada disparada algum. Jesus disse assim que nós oraríamos para os enfermos seriam curados. Nós poríamos as nossas mãos sobre os enfermos e os curaríamos. É poder do Senhor, que foi confiado a mim, aos irmãos, a nós. Nós temos poder, o crente tem poder. O crente que ora, o crente que busca, o crente que é perseverante, o crente que dedica a sua vida totalmente ao Senhor, ele tem poder. Mas é só o crente que ora, que busca o Senhor, que persevera na presença do Senhor. O poder é para todos, mas para aqueles que buscam o Senhor. Cada um de nós temos poder, temos autoridade nas nossas mãos. Vamos fazer uso do que nós temos, porque nem isso nós não sabemos. Vamos olhar para os nossos irmãos, as igrejas dos nossos irmãos antepassados, da igreja primitiva. A igreja assombrava. Passava alguém ali de frente à igreja. Hoje as igrejas é motivo de quê? De zombaria. A igreja primitiva, as pessoas tinham até medo de zombar dela, porque a igreja causava assombro. Quando o Senhor abriu o mar vermelho para que os hebreus passassem em terra, e alguns ficaram sabendo, os filisteus, os amorreus, os midianistas, ficaram sabendo que o Senhor havia feito, eles temeram, ficaram com medo, perderam as forças. Assim também era a igreja. A igreja de Atos dos Apóstolos, as pessoas ficavam assombradas, tinham até medo de zombar da igreja. E hoje nós vemos por aí, né, a igreja está servindo de chacota, muitos falando mal das igrejas, falando mal das lideranças, dos pastores. Perderam o temor, perderam o medo. Está vendo? Por quê? Porque a igreja da Bíblia diz sem poder, e nós temos que buscar esse poder. Vamos buscar o poder do céu, vamos viver uma vida íntegra, porque quando nós estamos vivendo uma vida íntegra, irmãos, não tem demônio, não tem mal, não existe barreira que nós não podemos ultrapassar ou jogar por terra. Não existe Golias na nossa vida, não existe desânimo, fraqueza, tristeza, até mesmo a beira da morte, como Estevão, o primeiro mártir. Estevão morto, sendo apedrejado, e ali ele olha para o céu e vê os céus abertos, vê Jesus, os anjos do Senhor. Então, quando nós estamos firmes na rocha que é Cristo, o inimigo pode se levantar contra as nossas vidas se nós passamos de cabeça erguida. O inimigo não tem poder contra um crente que vive uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida reta diante de Deus. Glória a Deus, nós temos que viver essa vida reta diante do Senhor. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho do grãozinho de mostarda, como um grãozinho de mostarda, Ele disse que nós faríamos coisas extraordinárias. Nós falaríamos para esse monte: sai daqui e vai para lá, detente no mar. Glória a Deus, esse é o poder daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que oram às madrugadas, daqueles que buscam intimidade com Deus. Tem um louvor que diz assim: guarda o contato com Deus Salvador. Está sempre em contato com o Senhor, sempre em contato com Deus, orando, buscando as madrugadas, clamando ao Senhor. Quando nós estivermos andando, o apóstolo Paulo diz para nós vivermos em novidade de vida. Jesus disse para nós obedecermos os seus estatutos, a sua palavra todos os dias. Todos os dias nós temos que estar com essa consciência nossa, irmãos, com a nossa mente voltada para o Senhor, nosso coração voltado para o Senhor. Nós temos que ter cuidado, porque hoje nós temos muitas ferramentas que eram para ser usadas em nosso benefício. São ferramentas que estão nos levando para o inferno. São ferramentas que estão nos levando a perverter
rebaixarmos diante do Senhor, a nos tornarmos imundo, a nos imundecer. Hoje, se nós não soubermos usar um aparelho telefônico, nós nos pervertemos, nos pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Hoje, se nós não soubermos fazer uso de uma televisão, nós estamos nos pervertendo, denegrindo a imagem de Deus. Nós não somos imagem e semelhança do Altíssimo do Senhor. Então, se nós temos poder, nós temos um poder muito grande nas nossas mãos, mas nós não sabemos usar. Até que nós sabemos usar, mas a carne, tem que ter cuidado com a carne. Nós precisamos lutar pela nossa salvação. Vamos lutar pela nossa salvação. Não vamos ficar apegados, atrelados, ansiosos com as coisas dessa vida, mas